Vamos falar dessa briga, então, que é a pauta internacional. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje um requerimento de audiência pública para debater os impactos econômicos das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal de suspender o funcionamento da rede social X, o antigo Twitter, e de congelar as contas da empresa Starlink. Ambas são propriedade do empresário americano Elon Musk. Musk é investigado pela Suprema Corte no inquérito das milícias digitais e se recusa a acatar a ordem do STF de indicar um representante legal no Brasil. O requerimento foi apresentado pelo senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil, que vê a rede social como ambiente de negócios para muitas pessoas e empresas. O senador Sérgio Moro lamentou a decisão do Supremo e apontou que o fim da rede social leva a um isolamento mundial e enfraquece a imunidade parlamentar, além da insegurança jurídica. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que é o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, disse que parte relevante da população brasileira utiliza essa rede social, inclusive a maioria dos parlamentares estava presente por lá. O senador Sérgio Moro gravou um vídeo com exclusividade aqui para a Jovem Pan News para comentar um pouquinho sobre essa audiência pública que foi convocada para hoje. Vamos ouvir. Vamos realizar uma audiência pública na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, para discutir os impactos econômicos dessas decisões do Supremo. A rede social X é usada por mais de 20 milhões de usuários brasileiros. Imagina o impacto que isso tem na vida das pessoas, fazendo seus negócios, fazendo suas comunicações, produzindo conteúdo, até mesmo para os jornalistas. Isso tudo aparentemente não foi considerado na decisão do Supremo e tem que ser trazido à luz. Da mesma forma, o bloqueio das contas da Starlink, essa empresa multinacional que investe no Brasil, tem um impacto significativo. Porque nós temos aí, falaram em 200 mil usuários brasileiros desse serviço, inclusive as Forças Armadas. O que nós queremos é apenas chamar esses temas para o debate, para que essas decisões possam ser devidamente revistas para não prejudicarem os brasileiros, usuários desses serviços. De acordo com a Comissão de Orçamento, a audiência deve contar com um representante da Starlink no Brasil, um representante da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos e o colunista da revista Veja, Fernando Schiller. Vamos lá, vamos entender a importância desse movimento. O Senado começa a dar respostas ao Supremo Tribunal Federal e até agora da maneira que encontrou, que é justamente essa questão econômica que pode e deve ser questionada. A Starlink é uma empresa estabelecida, tem contas até para conseguir operar no Brasil e, mais do que isso, oferece um serviço que é considerado legalmente essencial, que são as telecomunicações. Lembram, na pandemia, inclusive, eles foram alçados a essa importância toda na pandemia e seguiram. Hoje é difícil viver sem internet, ainda bem a gente vem universalizando praticamente o acesso à internet e a Starlink é um provedor importante, porque inclusive faz esse serviço de levar conexão a pontos extremos do país. No meio da Amazônia, por exemplo, é a única operadora que oferece o serviço. Então, tem pessoas correndo risco de ficarem desconectadas por causa desses arroubos do judiciário. É um tema importantíssimo, que bom que o Senado está se debruçando sobre ele. Mas, Manu, é muito pouco. Há de se fazer mais. E o Senado, constitucionalmente, é a casa que tem o dever de zelar pelo bom andamento do Supremo Tribunal Federal. Qualquer excesso tem que ser investigado pelos senadores. Eu espero que eles avancem ainda mais para entender tudo isso que está acontecendo. Aliás, a grande liderança do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, ainda não se pronunciou sobre isso, que seria justamente a primeira pessoa que a gente aguarda ali para fazer o contrapeso às decisões do Supremo Tribunal Federal, porque essa é uma das responsabilidades do Senado Federal. Mas aí a gente vê um grupo de senadores, se articulando para trazer tudo isso de maneira bastante positiva, e teve também uma representação que foi protocolada no próprio Supremo Tribunal Federal por parte dos parlamentares do Partido Novo, então tanto deputados quanto senadores, que está questionando também a constitucionalidade da decisão do ministro Alexandre de Moraes, argumentando que ele fere princípios fundamentais do direito à liberdade de expressão, quando ele bloqueia a possibilidade de mais de 22 milhões de brasileiros de estarem se pronunciando ali em uma rede social que é tão importante para todo mundo. E
Claro, ali no Senado eles colocam esses aspectos econômicos, tem esse ponto da liberdade de expressão também, e é praticamente um isolamento, né, que o Brasil vive nesse momento, porque é uma rede social hoje utilizada até para pronunciamentos oficiais. Você veja que várias lideranças aí do mundo inteiro utilizam essa rede social, que tem uma importância hoje geopolítica internacional, para trazer qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de pronunciamento. Então, é também um processo que foi levado já ao Supremo Tribunal Federal. A gente vai ter que entender como é que ele vai ser analisado, né? Claro que a gente já teve o referendo ali por parte da primeira turma ontem da decisão de Alexandre de Moraes. Então, da decisão de Alexandre de Moraes não cabe ali mais nenhum tipo de recurso diretamente, ou seja, teria o trânsito em julgado já, mas como esse é um novo processo, é uma nova ação que questiona aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela vai ser ainda analisada por algum dos ministros do Supremo Tribunal. Já teve a relatoria aqui definida, é o Nunes Marques. Então cai para um ministro diferente também, que não estava ali na primeira turma, foi um ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai ter que entender como que ele vai tratar desse processo que chega na mesa dele agora também, Marco. Aliás, mano, hoje o ex-ministro Marco Aurélio deu uma entrevista a veículos de imprensa bem pesada, questionando esse corporativismo do Supremo Tribunal Federal. Vale quem tiver interesse em pesquisar na internet e ver o que disse o ex-ministro, que entende como poucos o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Salvo engano, ele ficou ali por cerca de 30 anos. Ele foi nomeado no começo dos anos 90. Então sabe como poucos, como funciona, e deu uma puxada de orelha nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, falta isso no Brasil. Essas figuras têm esse peso, né, de puxar orelhas mesmo. Estou sentindo falta, por exemplo, do Joaquim Barbosa falando. Tem que falar. Foram figuras importantes no seio jurídico brasileiro e todo mundo para ouvir, né? É importante que essas figuras comecem a falar. E o Marco Aurélio questiona justamente isso. Olha, esse espírito de corpo está demais. O Supremo precisa voltar a ser uma casa de debater ideias e não de ficar apenas respaldando o que esse ou aquele componente da casa faz.